Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso culto nesta manhã. E agora, com a palavra que Deus reservou para nós, nós vamos estar falando com base no Salmo 56. E eu vou estar fazendo a leitura apenas, inicialmente, do versículo de número 8. Salmo 56, número 8. Assentados, porém, reverentemente, ouçamos então a leitura que eu faço apenas no versículo 8 do Salmo 56. Falarei um pouco sobre o contexto do Salmo, mas quero me ater apenas a este verso para a palavra desta manhã. Diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Vou repetir. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estarão anotadas em teu livro? Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento aqui. E a minha oração é que tu venha falar aos nossos corações, Pai. A minha oração é que tu venha trazer o teu recado nesta manhã, para que sejamos mais uma vez instruídos, consolados e confortados pela tua palavra, Pai. E que saiamos daqui edificados pelo teor da tua palavra. No nome de Jesus, oramos. Amém. Eu começo quase sempre as minhas palavras com uma pergunta. E a pergunta que eu faço hoje, eu já sei a resposta, mas é: quem aqui nunca chorou? Eu digo que já sei a resposta, porque eu sei que todos choram. Dizem até que homens não choram. Alguns já ouviram isso, já aprenderam isso, mas não há fundamento para esta afirmação, porque é impossível que o humano não chore. Choramos logo quando nascemos, e é possível que choremos perto da nossa morte. Mas se isso não acontecer, ao morrer, certamente alguém irá chorar a nossa falta, a nossa perda, e nós choraremos e choramos por tantos outros. Nos últimos meses, poderíamos afirmar, a nossa igreja tem chorado muito, né, gente? E como? Muitas perdas, muitas dores, pessoas queridas, amadas, que foram nos deixando. Na última terça-feira, eu posso afirmar para os irmãos, talvez não parecesse, né, estar aqui dirigindo aquela cerimônia para mim memorável, mas foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Talvez se assemelhando a quando
eu tive que dirigir e até pregar quando meus pais morreram. Mas quem esteve aqui pôde entender um pouco, ou quem acompanhou pela internet, um pouco da história de um homem que entregou, e eu repito isso, a vida por inteiro a Cristo. Ele viveu o Evangelho até o fim. Até o fim. Ele entrou na sala de operação lúcido, lá no Hospital do Corpo de Bombeiros, falando de Jesus para os médicos. Foi um momento muito triste essa semana e por isso choramos, mas nós não choramos apenas de tristeza. O choro é algo tão democrático que é possível se chorar até de alegria e de emoção. Curioso, né? Eu imagino que ninguém ri de tristeza. Mas é possível chorar de alegria. Eu tenho um momento na memória, na minha infância, sabem que eu gosto de futebol, e foi em 1982, os adolescentes aqui pensavam, né? Que bom. Mas o Brasil perdeu um jogo numa Copa do Mundo para a Itália. E o Brasil todo chorou, acho que ainda chora aquela derrota. Eu era pequeno, eu olhava para a televisão, chorava junto com meus pais, mas observei que italianos e brasileiros choravam. Por que eles estavam chorando? Alguns de tristeza e outros choravam de alegria. Então, é impossível que o ser humano não chore. Se alguém não chora, não é humano. Porque o choro, ele faz parte da nossa vida. Agora eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta manhã. Existe uma diferença muito grande quando tratamos de chorar. Esse salmo está nos ensinando que existe uma diferença muito grande entre o que serve a Deus e os demais que choram. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o servo de Deus não chora em vão. Amém? Então repete comigo. O servo de Deus não chora em vão. Davi disse no texto que eu li, no verso que eu li, que Deus, ele recolhe as nossas lágrimas. Já pensou nisso? Né? Quando você chora, o que você faz? Você pega um lenço ou própria mão, mas você descarta. Você joga fora. Você tenta eliminar, de certa forma, a sua lágrima. Mas a Bíblia diz que Deus, ele recolhe as nossas lágrimas. Ele recolhe ela. Nem você faz isso. O cuidado de Deus, ele é tão genuíno, ele é tão verdadeiro, que a palavra está afirmando que Deus, ele se importa, ele recolhe as nossas lágrimas. E Davi descobriu isso, sabe quando? Num dos momentos mais difíceis da sua vida. O que eu quero dizer até aqui? Eu sei o quanto nós, e principalmente algumas pessoas, têm chorado. E é nesse momento mais difícil da nossa vida, que a gente vai descobrir o cuidado de Deus.
a gente vai descobrir que Deus se importa. E Ele está atento a todas as nossas lágrimas, amém? Eu vou falar do momento em que Davi tem essa descoberta e escreve esse salmo. Já ouviu aquela frase assim? A gente se faz de louco para viver? Davi fez exatamente isso. Davi estava fugindo da loucura de um homem, da loucura de Saul, e Davi acabou tendo que se fingir de louco. É isso, gente. E se fingir de louco para salvar a própria vida. Sabe o que fez Davi agir assim? O desespero, o medo, a angústia, a dificuldade de um momento muito difícil. Davi, ele se fingiu de louco e teve uma ideia louca. Ele foi se esconder de Saul com os filisteus, com os seus inimigos. Parando para pensar, né? Quem imaginaria que ele estaria escondido entre os inimigos? Não estava tão louco assim. Eu quero ler o texto para que vocês possam entender a angústia dele. 1 Samuel 21, de 10 a 13, é o contexto desse salmo. E diz lá: naquele dia, Davi fugiu de Saul. 1 Samuel 21, de 10 a 13, quem quiser achar. Eu vou ler. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul bateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, se fingiu de louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Literalmente, ele ficou lá balbuciando, arranhando as portas, num desespero para salvar a própria pele. Mas a gente não pode deixar de notar algumas coisas desse estábulo de Davi que explicam esse estábulo de Davi. Primeiro, que Davi estava completamente só. Os homens e a tropa iriam se juntar a Davi somente depois desse incidente. E quem se sente sozinho entra em desespero. A solidão é uma das maiores angústias do ser humano. Quem se sente sozinho chora, entra em sofrimento, porque o sentimento de abandono, ele é horrível. Ele é horrível. Segundo, Davi estava nitidamente desesperado. Porque a pressão era tão grande que fez ele sair da terra dele e ir para a terra do gigante filisteu. Ele tinha matado um gigante chamado Golias, ele tinha desafiado, ele era odiado. Ele estava desesperado. E quem está desesperado, chora. Quem está desesperado, sofre. Quem está desesperado, sente dor. E em terceiro, eu digo que Davi estava tomado também pelo medo. Quando ele ouve a palavra de Aquis, uma palavra debochada, não é esse Davi que matou milhares de filisteus? Então, o homem segundo o coração de Deus, que não era perfeito, ele chorou e chorou muito.
chorou de desespero, de medo, de pavor, de angústia, de solidão. E aí ele aprende algo que é precioso. Ele aprende que que o choro dele não era em vão. Ele aprende que Deus recolhia cada lágrima dele. Tem uma versão que diz: tu conheces as minhas angústias, as minhas vagueações, minhas aflições, meus medos. Eu quero dizer nessa manhã que Deus sabe o motivo do seu choro. Ele está atento e Ele se importa com você. Ele não escreveu só o verso 8 do Salmo. Os 6 primeiros versos, ele começa dizendo assim, para a gente entender: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Olha só a angústia. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Quem já foi tratado com arrogância, quem já sofreu pressão, sabe aonde dói isso. Mas ele diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? No verso 5 ele diz assim: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Gente, como isso é difícil. Como isso é difícil. As pessoas te ouvirem e distorcerem aquilo que você falou. Olha só, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram e ficam à espreita. Já parou para pensar nisso? Você ser vigiado. Alguém na esquina olhando o que você faz, o que você não faz. Que coisa terrível. E diz aqui, na esperança de tirar minha vida. Esse era o contexto, essa era a aflição. Esse era o motivo do choro. E aí Davi diz no verso 8: registra tu mesmo meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro? Queridos, esse é o nosso assunto, e eu quero falar nesta manhã sobre este tema. Eu quero falar que Deus conhece o seu choro, o meu choro, o nosso choro. Ele sabe o motivo das nossas lágrimas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é que Deus conta as nossas lágrimas. Registra tu mesmo o meu lamento. Deus conhece. Ele conta, Ele contabiliza. Isso significa que Ele está atento às injustiças, às dores, ao sofrimento. Isso significa que Ele sabe tudo que se passa conosco. Semana passada eu preguei aqui e citei um episódio em que Agar, depois de ser despedida por Abraão, Agar, serva de Sara, desesperada, sem saber se sobreviveria com o seu filho num deserto, porque Abraão teve a gentileza de mandar ela para o deserto e dar um pouco de pão e água. Ela deixa o filho e caminha aproximadamente por 40 metros e começa a chorar de desespero. O que aconteceu quando ela estava chorando? Deus foi ao encontro dela. Vocês conhecem a história de Ana, 1 Samuel, que quando se coloca numa atitude de choro pela sua angústia, percebe que Deus se compadece do choro e também vai ao encontro dela.
Se a gente olhar para a Bíblia, toda vez que alguém está chorando, Deus se coloca presente. Porque Ele não ignora o seu choro. Ele contabiliza. Ele conhece. Senhor Jesus foi ao velório de Lázaro. E todos choravam. Sabe o que Ele fez? Chorou também. Porque em momento de angústia, às vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós, e é isso que eu quero dizer. E Ele não esquece, porque quem conta, quem contabiliza, quem tem o registro das nossas dores, é alguém que se importa. E se você tem chorado, Deus se importa com você. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor, que foi visitar uma família, um pai que havia perdido o filho. Ele foi lá para consolá-lo, para confortá-lo. E aquele homem, muito entristecido, ainda com o coração até amargurado, perdeu o filho de uma forma injusta, segundo a compreensão dele. E ele disse para o pastor assim: pastor, você veio falar de Deus para mim. Aonde estava Deus quando meu filho morreu? Por que Deus não agiu? Por que Deus não evitou? O pastor contou que foi um momento difícil. Ele só ouviu o desabafo daquele irmão e orou. E passou um tempo, ele foi visitar o irmão de novo. Colocou no coração de ficar só acompanhando. Não era hora de exortar. Até que chegou um momento que ele chegou: olha, você me fez uma pergunta e eu já tenho a resposta. Você me perguntou onde estava Deus quando o seu filho morreu. E eu quero te dizer que Deus, quando o seu filho morreu, Deus estava no mesmo lugar em que estava quando o filho dele morreu. E o filho dele morreu para entregar a vida por você. Deus sabe o que é perder um filho. Essa foi a resposta do pastor. Deus não ignora o nosso sofrimento. Deus não ignora a nossa dor. Deus conta as nossas lágrimas. Deus, Ele conhece a nossa dor, e não é por onisciência, é por experiência que Ele tem esse conhecimento. Então, se você está sofrendo e ninguém quer sofrer, ninguém curte dor, gente. Ninguém curte momento triste. Mas se você está sofrendo ou vive um momento triste, entenda que o seu sofrimento, o seu lamento não está sendo ignorado, porque não há sofrimento desperdiçado ou sofrimento ignorado por Deus. Esse é o primeiro ponto. Há um segundo. O segundo é que Deus apenas não conta as nossas lágrimas, mas Ele recolhe as nossas lágrimas. O texto que eu li diz que Deus recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Gente, ninguém faz isso, ninguém guarda as lágrimas que chorou. Ninguém carrega um vidrinho. Carregamos com álcool, né? Mas ninguém carrega um vidrinho com lágrimas. Ninguém coleciona isso. Lágrimas nós queremos secar imediatamente. Porém, curiosamente, Davi escreve aqui que Deus guarda as nossas lágrimas e guarda num odre. O odre é um recipiente de couro que era utilizado para líquidos. Neste contexto, guardava-se água, vinho, leite. Não tínhamos recipiente de vidro, não existia isso. Ele usa então essa expressão para mostrar que Deus usa um odre todo especial
Ele tem um para cada um de nós, aonde Ele guarda as nossas lágrimas. E como eu falei, Davi foi um homem que certamente chorou muito, irmãos. Na adolescência, e não pense que adolescentes não choram. E tem os seus motivos, tem as suas lutas interiores. Na adolescência, Davi ficava sozinho, porque tinha possivelmente o desprezo da família. E quem já se sentiu desprezado, chora. Chora. Ele ficava no campo, cuidando das ovelhas. Não era nem considerado pela família. A Bíblia mostra isso. Ele chorou muitas vezes. Quando ele venceu o gigante Golias, ele passou a ser perseguido pelo rei, o contexto que nós vimos. Mas as perseguições não pararam aí, ele foi perseguido até pelo próprio filho. Certamente chorou por isso. Mas quando o filho Absalão, que o perseguia, morre, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Porque um pai que perde um filho em qualquer circunstância, sofre. E sofre muito. Como eu falei, dizem que o homem não chora, mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus e chorou muito. Um homem solitário, incompreendido muitas vezes, mas que tinha uma certeza. E a certeza era que Deus guardava todas as suas lágrimas. Se você chora, eu quero dizer para você nesta manhã, se você chora e vive na presença de Deus, se você chora e é alguém que busca fazer a vontade de Deus, como eu disse, você não chora em vão. Deus guarda as suas lágrimas. Em terceiro lugar, Deus, Ele anota as nossas lágrimas. O verso 8 que eu li diz: acaso não estão anotadas no teu livro? Você já estava curioso, né? Já era esquisito entender que alguém guarda as lágrimas. O que seria, então, ter um livro escrito com lágrimas? É o que Davi expressa aqui poeticamente. Nós temos o costume de registrar algumas coisas. Temos uma agenda, né? E registramos alguns compromissos. As meninas têm diários, né? Registram momentos importantes da vida. Formaturas, datas marcantes. Nós registramos o nascimento das pessoas. Nós registramos o óbito. Então existem livros de diversas formas para que registros sejam feitos. Mas Deus escolheu registrar as nossas lágrimas, anotar cada uma delas. Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com anotar? Eu quero dizer que Deus tem o controle de todas as coisas. Não há absurdos para Deus. Não há tragédias para Deus. Não há surpresas para Deus. Ainda que eu e você, nós não saibamos explicar todas as coisas. Ainda que eu e você não saibamos explicar todos os fatos cognitivamente, Deus tem anotado o sentido de cada um dos fatos e fatores que nós passamos. Porque Ele está no controle, anotando as nossas lágrimas.
Talvez você esteja dizendo, pastor, mas que diferença faz? Você diz que Deus conta as nossas lágrimas, que Deus recolhe as nossas lágrimas e que Deus anota as nossas lágrimas. Qual a diferença? Contar é a ideia de quantidade. Deus vê e conhece cada uma, Ele não desperdiça. Ele não acha que uma tristeza é inferior à outra, que o momento é inferior ao outro. Recolher significa o cuidado, que Deus não apenas conta e vê, porque você poderia contar à distância. Mas existe uma proximidade. O Senhor está perto e Ele vai guardando cada um. E anotar indica que Ele não apenas conta, Ele não apenas guarda, mas Ele sabe o motivo de cada uma delas. Ele não é um colecionador. Ele sabe da importância, Ele sabe o sentido, Ele sabe o significado. Esse é o cuidado de Deus com a sua vida, se você tem chorado. Mas eu quero concluir a minha palavra nesta manhã, lendo Apocalipse 21, verso 4. Uma parte desse versículo diz assim, e você vai repetir comigo. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Vamos repetir? E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Quem crê em Cristo chora neste mundo, sofre neste mundo, passa por aflições, por vagueações, por injustiças, por coisas inexplicáveis. Mas tem uma promessa do Senhor. E a promessa é que na eternidade você não vai chorar. O nosso pastor Jonanias, ele vive hoje essa realidade, amém? Talvez você nunca tenha visto o pastor chorar. Talvez. Mas saiba uma coisa, pastores choram. Choram quando não são compreendidos. Choram porque percebem as rejeições. Choram porque recebem até traições e às vezes das pessoas que ele mais ajudou. Pastores choram. Mas o nosso pastor, hoje, não está mais chorando. Porque a Bíblia diz que Deus enxugou dos olhos dele todas as lágrimas. Qual é a sua dor? Qual é o seu choro? Se você tem chorado ultimamente por uma perda, pela morte de alguém muito querido, por uma enfermidade, por um erro do passado que você cometeu, uma angústia, por uma falta de realização. Talvez você esteja chorando só por dentro, né? Escondido, sem lágrimas. Porque acha que precisa mostrar que é forte. Que tem que fingir, talvez, uma alegria que você não tem. Hoje é o tempo de chorar. Mas chorar com a certeza de que Deus vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Então chore. Porque Deus conhece as suas lágrimas, Deus guarda as suas lágrimas e Ele anota as suas lágrimas. E se você não chorar, isso não vai acontecer na sua vida. Mas saiba que no final, Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então, chore hoje. Porque os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcança do Senhor o quê? Misericórdia, graça e luz.
Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E as lágrimas choradas, Ele quer começar a enxugar hoje.